certeza que quer fazer isso? Atualmente, todos nós temos uma coisa em comum. Todo mundo perdeu alguma coisa depois da rebelião. Os robôs perderam sua liberdade. Quem é que joga uma gelatina? Em 1990, Christopher impressiona todos os professores da escola ao completar uma prova que levou 3 dias para Einstein resolver em apenas algumas horas. Sua irmã mais velha, Michelle, destaca que ele poderia entrar na universidade antes do tempo, mas ele não tem certeza se quer fazer isso. Na saída, um soldado percebe que Christopher está usando uma camiseta com um robô de desenho animado e o repreende, lembrando-o de que a guerra está se aproximando. O robô na camiseta é Cosmo, o protagonista de um desenho animado popular. No entanto, devido ao crescente sentimento anti-robô no país, o programa é cancelado. Os robôs foram desenvolvidos por Walt Disney para seus parques em 1955 e, posteriormente, passaram a ser produzidos em massa, tornando-se a principal força de trabalho no mundo. Por anos, eles trabalharam sem problemas, mas eventualmente se cansaram e se rebelaram. Os robôs exigiram direitos próprios e organizaram protestos em escala global, liderados pelo Sr. Money. Os debates não levaram a nenhuma solução, e logo uma guerra entre humanos e robôs estourou. Qualquer pessoa que mantivesse um robô em casa era considerada uma traidora. A guerra não estava indo bem para os humanos, e o Sargento John apareceu na televisão para explicar o motivo. Os robôs não comem, não dormem e não piscam. Durante 2 anos, a humanidade continuou lutando apenas para perder repetidamente. Dia, o fundador da Century Technologies, Ethan, inventou o Neurocaster, um dispositivo que conecta a mente humana aos corpos dos drones. Agora, os humanos podiam lutar contra o exército de robôs em condições de igualdade e, em apenas 2 semanas, a guerra terminou. Os humanos venceram, e o Coronel Bradbury foi nomeado o maior herói. O Sr. Money se reuniu com Clinton e Ethan para assinar o Tratado de Rendição, enquanto mais de 6.000 robôs foram aprisionados na zona de exclusão no deserto. Algum tempo depois, Ethan lançou uma versão menor do Neurocaster para que as pessoas pudessem usá-lo em casa. Esse modelo permitia que elas dividissem suas mentes para trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. Em 1994, Michelle está em casa tentando remover seu monitor de tornozelo, mas precisa esconder suas ferramentas quando Ted entra usando um Neurocaster. Ele a repreende por seu comportamento e lembra que, embora ela tenha fugido de todos os seus lares adotivos anteriores, não permitirá que isso aconteça desta vez. Michelle responde apontando para a pilha de coisas que ele está acumulando, destacando que pegar objetos da zona de exclusão é ilegal. Depois, ela vai para a aula, onde a professora também está presente vestindo seu traje Neurocaster. Todos os alunos são obrigados a colocar seus capacetes, e quando Michelle se recusa a fazê-lo, é enviada para a sala da diretora. A diretora examina o perfil de Michelle e percebe que ela perdeu toda a sua família, presumindo que foi por causa da guerra. Michelle precisa esclarecer que, na verdade, foi devido a um acidente de carro. Então, a diretora explica que a neuroterapia pode ajudá-la a esquecer por algumas horas, fazendo com que Michelle reviva uma lembrança de quando brincava na praia com seu irmão. Naquele dia, ele sofreu um ataque de pânico e ela o consolou até que passasse. No entanto, Michelle continua se recusando a colocar o capacete e vai para casa. Naquela noite, Michelle sonha com o acidente de carro que matou sua família. Ela acordou no hospital com um médico observando-a, mas não conseguia lembrar-se do rosto dele. No presente, Michelle acorda assustada com um barulho do lado de fora. Ela olha pela janela e percebe uma sombra se movendo em seu quintal. Pega uma lanterna e sai para investigar. De repente, vê um olho refletido em uma garrafa antes que uma mesa caia, assustando-a e fazendo com que corra de volta para dentro. Michelle tenta avisar Ted sobre o intruso, mas ele está perdido no mundo do Neurocaster. Quando o intruso entra na casa, Michelle corre para se esconder debaixo da cama. No entanto, o intruso é um robô e levanta a cama com facilidade, olhando para ela com o rosto de Cosmo. Michelle corre para um canto do quarto e tenta se comunicar com Cosmo, que usa alguns gestos para indicar que está procurando por ela. Esse robô não pode falar e abre sua cabeça para que Michelle conserte seu circuito de voz, mas, infelizmente, ele só tem algumas frases pré-gravadas. Então, Cosmo pega uma foto dos irmãos e continua apontando entre ele e Christopher, sugerindo que são a mesma pessoa. Michelle não acredita e joga a foto para longe com força, fazendo com que ele colida contra as estantes. O barulho acorda Ted, que vai até o quarto e encontra Cosmo. Ele culpa Michelle pelo que aconteceu e grita com ela, o que provoca uma discussão que termina com Ted empurrando Michelle contra o robô. Cosmo faz o mesmo gesto que Christopher costumava fazer, convencendo Michelle de sua história antes de arremessar Ted contra a boa parede. Furioso, Ted pega um taco de golfe e tenta acertar Cosmo, mas o robô quebra o taco com facilidade e o empurra novamente. Dessa vez, Ted acaba sangrando e corre para chamar a emergência antes que Michelle o eletrocute até deixá-lo inconsciente.
Depois, Michelle e Cosmo entram no carro de Ted, e o robô remove o monitor de tornozelo dela, com facilidade. Michelle não sabe dirigir, mas improvisa quando Ted os persegue com seu Neurocaster. O carro o lança para longe, e a dupla consegue escapar. Na manhã seguinte, o carro para no meio da estrada porque um dos pneus está furado. Michelle verifica o porta-malas para pegar o step, mas ele também está danificado. Ela começa a pressionar Cosmo com perguntas, e ele explica que Christopher está vivo em algum lugar e o está controlando remotamente. Quando Michelle pergunta como encontrar seu irmão, Cosmo aponta para o logo da empresa Sentry em um outdoor. Usando uma lata de Dr. Pepper e mais gestos, Cosmo menciona um médico de óculos, e Michelle se lembra do momento em que acordou após o acidente. Agora, ela consegue lembrar o rosto do Dr. Amherst e de como ele lhe disse que Christopher morreu no hospital. Então, Michelle pega um mapa e Cosmo aponta para um local no meio da zona de exclusão. Eles precisarão de um plano para se infiltrar em um lugar tão perigoso. E Michelle se lembra de todas as coisas ilegais que Ted comprou. Há uma caixa no porta-malas do carro com o endereço de um remetente no Novo México. Então, decidem procurar essa pessoa, pois ela pode saber como entrar na zona. A dupla se infiltra em um trem para a primeira parte da viagem e segue o resto do caminho a pé. À noite, Michelle para em uma loja para comprar comida e, ao sair, vê um caminhão se aproximando. Ela rapidamente arrasta Cosmo para um beco para se esconder. O motorista é John, que abre a caixa postal que a dupla estava procurando e retira uma grande quantidade de dinheiro. Então, um homem aparece usando um Neurocaster para comprar uma arma de John. De repente, o cliente vira a arma contra John e ameaça atirar, apenas para ser atingido por um disparo elétrico que desativa seu Neurocaster. O disparo veio de Herman, o robô parceiro de John, que o ajuda a mover a máquina caída enquanto discutem como conseguir suas peças. Enquanto eles estão distraídos, Michelle e Cosmo se esgueiram para a parte de trás do caminhão. Enquanto isso, Bradbury encontra o carro abandonado de Ted. No dia seguinte, o caminhão chega a uma antiga mina perto da zona de exclusão. John e Herman transportam suas últimas aquisições para dentro, sem saber que Michelle e Cosmo estão escondidos dentro de uma caixa. Enquanto John e Herman discutem sobre alguns cabos perdidos, Michelle tenta aproveitar a distração para escapar, mas Cosmo acidentalmente ativa um peixe cantor, revelando sua localização. Quando John e Herman os cercam, Michelle explica que só quer um guia para a zona de exclusão, mas John acha que ela é louca. Nesse momento, o elevador sobe e John conclui que alguém o seguiu. Então, todos se escondem. Quando o elevador desce, Bradbury é revelado. Ele anuncia que este lugar agora está sob a jurisdição da Força-Tarefa de Desativação de Robôs e ordena que John e Michelle saiam com as mãos para cima. John tenta fingir que Michelle é sua irmã, mas Bradbury a reconhece e diz que ela está presa. Herman tenta atirar em Bradbury com seu raio elétrico, mas Bradbury vê o ataque e usa John como escudo. Em seguida, Bradbury abre fogo, destruindo grande parte do local enquanto todos correm para se esconder novamente. Quando ele encurrala os robôs, Michelle sai e acerta seu braço com um extintor de incêndio, mas Bradbury o arranca e o destrói. Conforme a sala se enche de fumaça, Michelle bate palmas para apagar as luzes. De repente, as decorações de peixes começam a cantar novamente, distraindo Bradbury, dando tempo para que John atire nele pelas costas. No entanto, as balas não afetam o corpo do Neurocaster e Bradbury rapidamente destrói a arma antes de agarrar John pelo pescoço. Querendo salvá-lo, Michelle e Cosmo se rendem. Depois de arremessar John para longe, Bradbury começa a caminhar em direção a eles, explicando que Cosmo está marcado para desativação. Nesse momento, Herman solta uma enorme garra de guindaste e prende Bradbury. Então, todo o grupo pula em um carrinho de mina para escapar. No entanto, John demora demais para encontrar a chave certa, dando tempo suficiente para Bradbury se libertar. Ele atira no carrinho para virá-lo e tenta atirar em Cosmo também, mas Herman o desarma novamente, e agora os dois robôs começam a lutar contra ele. Michelle encontra uma escavadeira e prende Bradbury contra a parede com ela, fazendo com que algumas rochas caiam e o soterram também. A mina começa a desmoronar lentamente, então o grupo precisa correr para se salvar. Ver seu refúgio desabando faz com que John grite de frustração e culpe Michelle por arruinar tudo. Ele é interrompido por estranhos ruídos próximos e o grupo corre para se esconder em uma caverna, observando robôs sucateiros vagando enquanto procuram peças para se reparar. Quando John vê uma oportunidade, ele sai e destrói um dos robôs para poder entrar em sua garagem, onde guarda uma van e um enorme traje que Herman usa para ficar maior. Após uma longa discussão, Michelle convence John a ajudá-la. Minutos depois, Michelle, John e Cosmo estão dentro da van, que é transportada por Herman usando o traje. Eles entram na zona de exclusão e Michelle vê todos os robôs destruídos pelo chão. Durante a viagem, John compartilha a história de como conheceu Herman. Durante a guerra, o time de John perdeu uma batalha e foi cercado pelo inimigo. Os soldados seriam executados pelos robôs, mas Herman viu John chorando e decidiu salvá-lo.
Alguns dias depois, os drones da Sentry os encontraram e não quiseram ouvir John quando ele tentou explicar que Herman era bom, forçando a dupla a fugir para evitar ser morta. Enquanto isso, Ethan está usando seu Neurocaster para reviver uma memória com sua falecida mãe, mas o dispositivo começa a falhar, forçando-o a desligá-lo. Ele grita com seus cientistas e exige saber o que está acontecendo com os sistemas da empresa, e os homens revelam que Christopher escapou. Se não o encontrarem até sexta-feira, toda a empresa entrará em colapso. Desesperado, Ethan mais tarde se encontra com Bradbury no mundo virtual. Ele sabe que Cosmo está na lista de alvos de Bradbury e lhe oferece um acordo. Em vez de entregar Cosmo às autoridades, Ethan quer que ele seja levado para sua empresa. Na mina, o Neurocaster de Bradbury se reativa. No deserto, o grupo discute a ideia de entrar em um shopping abandonado para procurar comida. Um robô os vê e lança uma geladeira contra eles, quebrando o para-brisa da van. Herman tenta fugir, mas o inimigo continua jogando objetos, fazendo-o cair. A van capota e o grupo é imediatamente cercado por robôs, que os capturam e os levam para dentro do shopping. Lá dentro, existe uma sociedade inteira de robôs, desde modelos divertidos até eletrodomésticos comuns. Há até um gigante, do lado de fora, observando pela janela. O Sr. Amendoim aparece e se desculpa por capturá-los, explicando que os robôs pensavam que eram sucateiros perigosos. Quando Michelle conta sobre sua situação, Amendoim revela que o Dr. Amherst já visitou esse lugar e que tem um doutorado em interação humano-máquina. No entanto, Amendoim o expulsou rapidamente, então não sabe onde ele está agora. Michelle quer sair para continuar sua busca, mas John a lembra do perigo de viajar à noite e a convence a esperar até de manhã. Em particular, Michelle se lembra do seu último Natal com Christopher e de como o viu pouco desde que ele foi para a universidade. Ela não consegue evitar chorar com a lembrança, e Cosmo a consola antes de lhe entregar o desenho que os irmãos costumavam ver juntos. Logo, um grupo de outros robôs se junta à sessão de observação, chamando a atenção de Amendoim. Mais tarde, depois que todos adormecem, são repentinamente despertados por um robô mensageiro que pergunta por Christopher. Cosmo levanta a mão, e o robô lhe entrega um cartão postal que Amherst deixou para ele. Nele, há um endereço escrito e uma nota dizendo que Amherst estará esperando. Esse endereço fica em território dos sucateiros, então eles não podem entrar sem um plano. Amendoim escuta tudo e lhes apresenta um robô de treinamento que ainda tem falhas enquanto tenta explicar como lutar contra os sucateiros. John acha que isso pode ser um problema, mas o robô o impressiona ao disparar bolas de beisebol em alta velocidade. Pela manhã, Bradbury chega à zona de exclusão e observa o shopping de longe, percebendo que o grupo está saindo no carro de Amendoim. Eles passam o dia inteiro dirigindo, e à noite, finalmente chegam a um parque de diversões abandonado, onde o endereço deveria estar. Michelle vê luzes em uma das atrações e conclui que alguém deve estar por perto. De repente, uma enorme cabeça de palhaço se ativa e robôs assustadores começam a surgir ao redor dos heróis. O grupo imediatamente começa a correr, enquanto atira em qualquer inimigo que se aproxima demais. Amendoim tenta se comunicar com eles, mas os robôs assustadores apenas rosnavam. O grupo chega ao prédio iluminado apenas para descobrir que as portas são falsas. Os robôs estão se aproximando e eles não sabem o que fazer. De repente, mais luzes se acendem pelo parque. Música começa a tocar nos alto-falantes e fogo sai de algumas estátuas. Os robôs recuam com medo antes que uma porta secreta se abra sob o grupo, fazendo-os deslizar por um túnel oculto. Em uma sala subterrânea, eles finalmente encontram Amherst, que fica emocionado ao ver o cartão postal na mão de Cosmo. Michelle imediatamente o empurra e exige informações sobre Christopher. Amherst então revela que o garoto está nos laboratórios da Sentry, em Seattle. Após o acidente, Christopher passou por alguns exames de rotina e a máquina de ressonância magnética alertou o hospital de que ele era especial. Era exatamente o que eles precisavam para vencer a guerra. Então o médico permitiu que a Sentry o levasse e mentiu para Michelle sobre sua morte. Amherst agora ativa um computador que reproduz um vídeo de um experimento. Christopher estava em coma e acreditavam que era permanente. Então, conectaram seu cérebro à rede Neurocaster para fazê-lo funcionar. Amherst não se orgulha disso, mas acredita que foi necessário para salvar o mundo e argumenta que Christopher teria morrido na cama se não o tivessem levado. 13 meses após o início do experimento, Christopher despertou e Amherst quis desconectá-lo, mas Ethan se recusou e ameaçou matar o médico se ele tentasse. Amherst decidiu fugir, mas antes de partir, estabeleceu uma pequena conexão entre Christopher e a rede externa. Ele também lhe deu a localização do shopping para que pudesse encontrar uma nova família entre os robôs. Michelle afirma que Christopher já tinha uma família, e John dá um soco em Amherst por ela. Nesse momento, Bradbury aparece do lado de fora e atira na entrada para acessar o túnel. Ele também desliza para baixo e encontra a sala vazia. De repente, as luzes se apagam, e Amendoim ataca Bradbury por trás, pressionando-o contra uma rede elétrica.
Sentry. O Neurocaster de Bradbury é eletrocutado por alguns segundos e ele deixa cair sua arma, mas consegue empurrar Amendoim para se recuperar. Segue-se uma luta quando Amendoim revela uma espada oculta dentro de sua bengala, mas Bradbury continua mais forte e o domina facilmente. O resto do grupo está se esgueirando para fora, mas congela ao ouvir um barulho. Um grupo de soldados Neurocasters aparece no céu e pousa ao redor dos heróis, ordenando que se rendam. O robô de treinamento começa a disparar bolas com tanta força que consegue quebrar alguns de seus capacetes. Ethan observa tudo através das câmeras e ordena que os soldados capturem Cosmo, matando todos os outros, se necessário. Cosmo lança uma bola para distrair um soldado e Michelle aparece atrás dele, disparando tinta, até que sua hélice falhe e ele caia no telhado. Quando um segundo soldado tenta capturá-la, Amherst atira nele e diz ao casal que conhece uma saída. John e os outros robôs continuam lutando contra o restante do esquadrão, derrotando-os com armas improvisadas. Na sala subterrânea, Bradbury arranca o chapéu de Amendoim e diz que ele quebrou o tratado. Então, tudo o que acontecer com sua família será sua culpa. Ao mesmo tempo, um grupo de soldados chega ao shopping. Bradbury sai e começa a atirar aleatoriamente nas atrações. Amherst diz aos amigos para fugirem antes de sair para enfrentar Bradbury, desafiando-o a atirar. Bradbury hesita em matar outro ser humano, então Ethan assume o controle de um Neurocaster e atira em Amherst. O médico cai sobre alguns escombros e morre quando uma barra de metal o atravessa, o que faz Bradbury reconsiderar sua moralidade. Michelle e Cosmo tentam fugir, mas são cercados por soldados. Um deles segura Michelle, enquanto o outro agarra Cosmo e decola. Bradbury atira no Neurocaster, que segura Michelle, e lhe diz para ir para casa antes de também partir voando. Pela manhã, o grupo retorna ao shopping e o encontra em ruínas, com a maioria dos robôs destruídos. Enquanto isso, Cosmo é levado aos laboratórios da Sentry para ser reunido ao corpo de Christopher. Enquanto Ethan o conecta ao sistema, Bradbury percebe que foi enganado e que Cosmo não é apenas um robô, enfurecendo-se por ter sido enviado para caçar uma criança. Ethan relembra que essa criança ajudou a vencer a guerra e afirma que o sacrifício é necessário para o avanço da espécie. De volta ao shopping, John diz a Michelle que ela não deve desistir e que a ajudará se decidir continuar lutando. Michelle verifica o computador de Amherst e confirma que ele tem os códigos para sair da zona de exclusão e a localização do laboratório de Seattle. A máquina também explica que se desconectarem Christopher, todo o sistema Neurocaster e a própria empresa serão desativados. Nesse momento, Amendoim retorna e lembra Michelle de que assinou um tratado para garantir a paz, mas ela muda de ideia, afirmando que o ataque ao shopping prova que o tratado não tem mais validade. Usando vários caminhões abandonados, John, Michelle e todos os robôs sobreviventes deixam o deserto e seguem para Seattle. Herman até encontra um novo traje gigante e começa a disparar contra os laboratórios da Sentry, quebrando suas janelas. Ethan imediatamente envia todos os seus soldados e Herman e John correm para atraí-los, criando uma abertura para que o computador de Amherst e Michelle se infiltrem no prédio. John atira nos soldados que chegam enquanto Herman os esmaga com suas enormes mãos, mas um dos Neurocasters se autodestrói e derruba o traje de Herman. Quando um soldado ataca John, Herman revela que tem um segundo traje dentro do primeiro e salva seu amigo para que possam continuar correndo. Quando a força inimiga está longe o suficiente, o restante dos robôs se junta à luta, o que é observado por Bradbury pelas câmeras. Um Ethan furioso corre para seu escritório para colocar um capacete secreto que lhe permite controlar um Neurocaster especial e se junta à batalha, derrotando facilmente a maioria dos robôs. No laboratório principal, a máquina de Amherst finge ser um robô violento para assustar o cientista. Michelle confirma que seu irmão ainda está vivo, mas para falar com ele, precisará de um Neurocaster. Ao mesmo tempo, Bradbury diz a Amendoim onde encontrar Ethan, dizendo que finalmente encontrou alguém menos humano do que um robô. Então ele desconecta seu Neurocaster, finalmente renunciando à guerra. No final, Michelle se despede de Christopher e o desconecta. Todos os Neurocasters caem. Os robôs celebram e Ethan é preso. Enquanto isso, Cosmo é jogado no lixo, mas sua cabeça se move de repente.